no Automatizador Pro, dessa vez para a versão 2.75, onde é que foram novamente implementadas algumas sugestões que vocês sugeriram e algumas coisas que nós gostaríamos de adicionar. Lembrando ainda, para quem não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho de notificações para sempre ficar por dentro de novos vídeos que forem sair tanto em relação ao Automatizador Pro, como também de outros produtos que nós temos por aqui. Lembrando que eu também vou deixar na descrição o link do nosso canal do Discord e também do nosso Telegram, onde é que você pode tirar dúvidas, além de poder tirar suas dúvidas também nos comentários aqui no vídeo do YouTube. Então aqui nós temos agora a atualização 2.75 do Automatizador Pro. Vamos ver aqui o que foi adicionado então a mais. Então a primeira parte que foi adicionada foi aqui em indicadores e regras. Nós adicionamos a opção para fechar posições no sinal contrário, no sinal de saída somente quando estiver no lucro. Então, se você configurou algum indicador de sinal de saída, mas quer que a operação só seja fechada por esse sinal de saída se estiver no lucro, você pode marcar aqui como ligado, e então o automatizador vai passar a fechar operações no sinal de saída somente se aquela operação estiver no lucro. Outra mudança que nós tivemos, então, que foi adicionada, foi aqui na parte tanto do Take Profit como Stop Loss. Agora nós temos, então, a configuração individual do Stop Loss e do Take Profit aqui, para que a gente pudesse adicionar mais opções de conforme o Stop Loss e o Take Profit poderiam ser calculados. Então aqui agora em unidade de medida do Stop Loss, nós temos aquelas opções que a gente já tinha até a amplitude do candle, né, que seria a máxima e mínima do candle anterior que foi fechado. Foi adicionado também a máxima de últimos X candles, então vocês podem escolher tanto máxima ou mínima dos últimos candles. Quando vocês escolherem aqui máxima ou mínima dos últimos candles, o parâmetro de Stop Loss aqui vai dizer de quantos candles vocês querem que seja obtida essa máxima. Então, digamos que eu escolhi máxima dos últimos candles e coloquei 5, então o robô vai passar a considerar a máxima dos últimos 5 candles para colocar o Stop Loss. Caso eu coloque aqui mínima, então ele vai pegar a mínima dos últimos 5 candles para colocar o Stop Loss. O mesmo vale aqui também para a opção de máxima mínima dos últimos candles. Então ele vai pegar aqui, no caso da compra, ele vai pegar a mínima dos últimos 5 candles, e no caso da venda ele vai pegar aqui a máxima dos últimos 5 candles. É diferente dessa opção aqui acima, onde é que vocês podem definir ou só a máxima ou só a mínima. Aqui ele automaticamente, de acordo com a operação, vai pegar a máxima ou mínima. Também temos a opção de máxima mínima do candle anterior, então quando vocês colocarem aqui máxima e mínima do candle anterior, vocês podem ainda colocar aqui uma distância, por exemplo, de 10, aí ele vai considerar points no caso, né? E vai somar isso a máxima ou mínima do candle anterior, mais esses 10, e ali então colocar o Stop Loss. Temos também a opção de média exponencial agora, então vocês podem utilizar uma média exponencial para colocar o Stop Loss, e aí o parâmetro do Stop Loss aqui vai dizer o período dessa média. Então, por exemplo, eu quero uma média de 15 períodos, então ele vai pegar uma média exponencial de 15 e ali vai ser colocado o Stop Loss em cima dessa média. Também foi adicionada uma opção de tamanho máximo do Stop Loss, então vocês podem dizer que eu quero um Stop Loss da amplitude do candle anterior. Então eu quero o Stop Loss da amplitude do candle anterior, mas eu quero que ele seja limitado a no máximo 50 pontos. Então, caso o candle anterior tenha menos que 50 pontos, ele vai utilizar o tamanho do candle anterior. Caso a amplitude do candle anterior seja maior do que 50 pontos, então ele passa a utilizar o limite máximo de 50 aqui, para fazer essa configuração. Aqui, então, na questão do Stop Loss máximo, foi adicionada a opção de que, por exemplo, se eu escolher a amplitude do candle aqui, e ele me retornar um Stop Loss de 60 pontos pela amplitude do candle, mas eu coloquei aqui 50 no tamanho máximo, então o que ele deve de fazer? Ele deve de cancelar essa entrada, não fazer porque o Stop Loss calculado é maior do que o meu limite máximo, ou ele deve de usar o limite máximo. Então, se aqui estiver desligado, ele vai passar e fazer a entrada com o limite máximo. Caso aqui esteja ligado, então ele não vai executar essa entrada, porque ela passa do tamanho máximo do candle.
No Take Profit aqui nós também tivemos novas opções adicionadas, então temos as mesmas máxima dos últimos candles e mínima dos últimos candles do Stop Loss, conforme eu já expliquei acima. O parâmetro de Take Profit nesse caso vai atuar para dizer, por exemplo, que eu quero a máxima ou mínima dos últimos 5 candles. Na máxima ou mínima vale a mesma regra, na questão de uma compra ele vai utilizar a máxima do candle como alvo de take profit, e no caso de uma venda vai utilizar a mínima do candle anterior dos candles para, no caso, considerar o take profit. Aqui máxima e mínima do candle anterior, também vai colocar, no caso de uma venda ele coloca o take profit na mínima do candle anterior, no caso de uma compra ele coloca o take profit na máxima do candle anterior, ou vezes o stop loss. Por exemplo, digamos que eu vou usar o meu stop loss pela amplitude do candle, então máxima menos mínima. E vou simplesmente utilizar essa amplitude do candle anterior como stop loss. Mas eu gostaria de ter uma relação de ganho de 2 para 1. Então eu quero que o meu take profit seja 2 vezes o tamanho do stop loss. Então eu posso configurar aqui. E também ainda junto tem a opção de take profit máximo. Então eu quero 2 vezes o stop loss, mas limitado a 100 pontos. Então eu também tenho essa opção aqui agora no take profit de poder configurar o tamanho máximo do take profit. E também a mesma opção de cancelar a entrada ou não, se ultrapassar esse limite máximo aqui do tamanho. Então se aqui tiver ligado e o take profit calculado tiver um tamanho maior do que esse tamanho máximo, eu quero cancelar a entrada. Se aqui estiver desligado, então o robô faz a entrada considerando esse máximo aqui. Outra funcionalidade que foi adicionada é aqui no filtro de notícias. Então agora foi adicionada a opção de inverter o filtro de notícias. Como é que isso funciona? Por exemplo, se eu tiver o meu filtro de notícias ligado na forma normal, como era antigamente no robô, eu deixo desligado aqui. Então, quando tiver uma notícia, o robô vai parar 10 minutos antes ou 10 minutos depois, como eu configurei aqui. Caso eu inverta esse filtro de notícias, então o robô só vai liberar operar 10 minutos antes, durante e após a notícia. Então eu estou invertendo esse filtro. O cliente bloqueava o robô de fazer entradas nesse momento. Aqui agora vai liberar o robô de poder fazer entradas somente dentro do horário da notícia que eu configurei. Então é uma sugestão que foi sugerida lá e a gente acabou implementando aqui. Nas reentradas também foram adicionados novos gatilhos. Então agora nós temos um novo sinal sempre, que vai fazer uma reentrada sempre que tiver um novo sinal. Um novo sinal somente na perda, então ele só vai fazer uma nova reentrada quando tiver um novo sinal e o preço estiver contra a entrada inicial, então só vai fazer reentradas quando estiver no prejuízo da entrada inicial. Novo sinal somente no lucro, então ele só vai fazer reentradas quando estiver à frente da ordem inicial no lucro, no caso. Então, deu uma entrada agora, o preço foi a favor, deu um novo sinal, então essa reentrada vai acontecer nesse novo sinal no preço a favor. Ali. Então também é uma sugestão que foi feita e foi implementada aqui. Nos indicadores, nós também tivemos a adição do Williams Percent Range, que é um indicador que também foi adicionado. Aqui em cima vocês podem então escolher para configurar ele em todos os slots de confluência que ele foi adicionado. Aqui embaixo, nas configurações dos indicadores, vocês têm aqui então o Williams Percent Range agora para configurar. Nós temos as estratégias, como temos nos outros indicadores também, o toque nos níveis dele, rompimento de níveis, o retorno para dentro dos níveis e o rompimento de nível sobrecomprado como estratégias padrões para ele. Vocês podem configurar aqui o período, o nível sobrecomprado e o nível sobrevendido do indicador. Lembrando sempre que se vocês forem configurar o indicador aqui embaixo, quiserem utilizar ele, vocês precisam vir aqui em cima e selecionar ele na confluência para montar a confluência de sinal que vocês desejam operar. E aqui no EDG nós também tivemos então adicionado a opção de fechar o EDG quando fechar a ordem inicial. Então, por exemplo, o robô fez uma entrada no ativo, ele entrou tanto para compra ou como para venda, o preço acabou indo contra, ele foi fazendo grids ou reentradas e atingiu o limite de EDG que vocês definiram e ativou o EDG.
Então a conta entrou em edge. Aí vocês têm aqui a opção de fechar o edge assim que fecha a ordem inicial. Então, digamos que por algum motivo o preço volte para a ordem inicial ou ela feche por algum outro motivo que vocês configuraram. Se aqui estiver ligado, então quando essa ordem inicial, a primeira ali, for fechada, o edge vai ser fechado junto. Então, isso foi mais uma sugestão de melhoria que foi sugerida lá no nosso grupo de suporte e a gente decidiu então implementar aqui também. Então, de melhorias que a gente tem então para essa atualização 2.75 seriam essas. Lembrando novamente, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar tanto aqui no vídeo, no canal do YouTube, como também no nosso grupo de suporte ou no nosso canal do Telegram ou Discord também que a gente tem para suporte lá. Lembrando também que podem ser feitas sugestões lá no grupo de suporte e a gente vai implementando sempre na medida do possível. No vídeo de hoje seria isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.